Europa com o Vadis foi o tema de mais uma Braga à Sexta, uma organização da JS Bracarense, com a presença de eurodeputada Edith Estrela. Numa sala repleta de jovens, o debate foi sem dúvida animado. E foi a própria Edith Estrela que mostrou-se preocupada com o rumo que a Europa está a tomar. Eu sou europeísta, não concebo que Portugal, não imagino Portugal fora da Europa, mas é verdade que nos últimos tempos ando muito preocupada com o rumo que a Europa tem estado a seguir, assim como também com o rumo que Portugal tem estado a seguir. Edith Estrela culpa a Sra. Merkel em penalizar gravemente os países do Sul, quando a mesma já foi mais apoiante nas questões sociais. Mas há, digamos, duas narrativas explicativas da gênese da crise. Há uma narrativa de direita, que é a narrativa que foi, digamos assim, escrita, ou pelo menos ditada pela senhora Merkel, que considera que os povos do Sul, os países do Sul, andaram a viver acima das suas possibilidades e, portanto, agora têm de ser penalizados, têm de expiar a sua culpa, têm de se lhes aplicar uma penitência, têm de sofrer. E isto não só porque a senhora Merkel é de direita, mas também pela formação que ela teve, pela educação, pela cultura, pela vivência que ela teve e pela vivência que lhe faltou. Tudo isto enquadra muito bem no seu perfil. É verdade que ela, designadamente quando a Alemanha teve a presidência da União Europeia, que foi antes da nossa, como estão recordados, portanto, foi na primeira metade de 2007, a senhora Merkel não era tão neoliberal, pelo menos não parecia ser como é agora. Ela estava em coligação no governo com o SPD e, portanto, tinha uma outra sensibilidade e tinha uma outra atenção às questões sociais. Depois, quando se aliou, quando fez uma coligação com os liberais, aí é que ela revelou o que é que ela é, qual é o seu pensamento político e qual é o seu entendimento em relação à crise. É verdade que em 2007 ainda não havia crise, mas é verdade que ela não era os discursos que eu lhe ouvi no Parlamento Europeu não eram discursos que indiciavam este tipo de atitude, este tipo de comportamento. Nem sequer vava a prever que ela fosse impor aos restantes 26 Estados-membros aquilo que eles não estivessem muito dispostos a aceitar. Mas os mercados não foram esquecidos por Edith Estrela, ao acusar os mesmos de destruir a proteção social europeia. Que assediaram as pessoas para se endividarem, que começaram a apresentar aqueles produtos muito sofisticados que depois viemos a verificar que eram produtos tóxicos. Bom, e com a falência do Lehman Brothers, tudo isto, como se fosse um castelo de cartas, tudo isto se desmoronou. Porquê é que isto afetou mais, ou aparentemente afetou mais a Europa do que outros países? Porque precisamente na Europa era onde nós tínhamos chegado a um estádio mais elevado de bem-estar e de proteção social. E o que está a acontecer é que essa maioria de direita que preside a Europa, quer na Comissão, quer no Conselho, quer no Parlamento Europeu, a sua ideologia, não é neoliberal. E, portanto, estão a aproveitar a crise como alibi
para pôr em prática a sua ideologia, ou seja, para acabar com o modelo social europeu. Portanto, isto é o que se está a passar. E por isso é que só se pensa em reduzir os salários, só se pensa em reduzir as pensões, ou seja, reduzir o poder de compra das pessoas e aumentar os impostos, aumentar a carga fiscal, reduzir o déficit. Portanto, tudo medidas de austeridade, de imposição de sofrimento, têm de pagar. E depois também convenhamos, quer dizer, eu acho que é muito perigoso nós pensarmos ou estimularmos que há uma divisão entre o Norte e o Sul. Agora, há diferenças de cultura e de mentalidade. E no passado havia uma grande solidariedade do Norte com o Sul, que eu não acho que acabou. Edith Estrela não deixou por mãos alheias as críticas a Vítor Gaspar, acusando o mesmo de se achar mais do que aquilo que vale, pois o mesmo tem falhado em todos os níveis. Aliás, ele acredita que ele é um gênio. É verdade, é verdade. Ele responde, já respondeu a alguém que disse: tens a mania que és bom, e ele para e diz assim: eu não tenho a mania que sou bom, eu sou bom. É que ele próprio acredita nas mentiras que diz. Não é que ele acredita nisso porque não tem, não há mais nada para ele, não há mais nada para além da Troika. E também já agora, deixem-me-vos dizer que várias vezes elementos da Troika, concretamente aquele que é dito ser o mais duro, que é o representante da Comissão Europeia, disse lá em Bruxelas que os portugueses e os espanhóis são o oposto. Enquanto os espanhóis não aceitam nada do que eles querem que eles façam, nem pensar, e contestam, e protestam, e apresentam alternativas, e dão imensa luta. Outro dia, não sei se viu, uma coisa muito engraçada. Dizem que sim, e vamos já fazer. Se houvesse vontade política e dirigentes com vontade, e Portugal não estaria como está, segundo Edith Estrela. E se houvesse mutualização da dívida, por exemplo, se a partir dos 60% da dívida, que é o que está previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento, se fosse mutualizada, já não haveria essa especulação e, portanto, nós já não estaríamos a pagar esses juros mirabolantes. Porque o Banco Central Europeu, porque é que o Banco Central Europeu pode emprestar aos bancos a 1%, para os bancos emprestarem aos Estados a 3,5%, e a 4% e a 5%. Quer dizer, é preciso mudar os tratados, mudem-se os tratados. Agora, nós temos condições, ou seja, não é inevitável. E depois, mesmo até no atual enquadramento, sem a mutualização da dívida, um governo que saiba o que quer, que tenha uma estratégia, que saiba o que quer e que faça ouvir a sua voz na Europa, tem muitos meios de se fazer ouvir. Ou seja, eu nunca me senti, nem me sinto, diminuída perante os meus colegas, sejam eles do que forem, de que país forem. Eu valho aquilo que valho, luto por aquilo em que acredito, discuto com eles e depois logo vemos qual é o resultado. E deixa-me puxar pelos galões, porque consegui, é verdade que no Conselho ficou bloqueado, porque no Conselho não há volta a dar, mas consegui que o Parlamento Europeu, que é maioritariamente de direita, não é? Que tivesse aprovado as minhas propostas mais progressistas sobre a licença de maternidade, à revelia da indicação do voto dado pelos grupos políticos. O desemprego juvenil, e porque estava a falar para jovens, não foi esquecido. A mesma pede que a União Europeia olhe bem para o que está a fazer a esta geração. Europeus de direita, de partidos
do PPE, portanto, do partido da Merkel, já interiorizaram que esse combate tem de ser travado. E que é preciso criar condições para que os jovens tenham direito a uma formação, que tenham direito a um emprego, que tenham direito a um estágio e que não tenham de estar no desemprego. Aliás, a Garantia Jovem, também, vocês certamente conhecem, prevê precisamente que nenhum jovem, depois de tirar o seu curso, esteja mais de 4 meses sem ter continuação dos estudos, ou um estágio, ou um emprego. E, portanto, estão a ser gizados um conjunto de programas, digamos assim, que vão no mesmo sentido. Agora, há, de facto, o que se coloca é o problema orçamental. E o problema orçamental, que estamos em braço de ferro, digamos assim, o Parlamento com o Conselho, embora a coisa já vai ser, já se chegou mais ou menos a um acordo, mas o orçamento é um mau orçamento. Mas foi aprovado pelo Conselho. Ou seja, o nosso Primeiro-Ministro votou a favor desse orçamento. E porquê é que é um mau orçamento? Porque no momento em que nós precisávamos de mais investimento público e que há países, como o caso de Portugal, que não dispõem de outro investimento que não sejam os fundos comunitários, o Conselho resolveu reduzir o orçamento. Portanto, pela primeira vez na história da União Europeia, o orçamento que se aprovou para agora, de 2014 a 2020, portanto, para os próximos 7 anos, é inferior ao que se aprovou para os últimos 7 anos. Quer dizer, isto é inadmissível. Sair da moeda única seria uma catástrofe para Portugal? Edith Estrela respondeu desta forma. Eu não sou economista e também nos tempos que correm já verificamos que os economistas se enganaram e que continuam uns a defender uma coisa e outros a defender outra, portanto que também não se entendem. Agora, o que tenho lido é que tem vantagens, mas também pode ter as suas desvantagens. Não é? E, sobretudo, porque nós não temos riquezas. Não temos minerais, não temos petróleo, não temos... acabámos com a pouca indústria que tínhamos. Portanto, há algum risco. Terá de ser, quando saindo da moeda única, nós teria de ser através da desvalorização da moeda, não é? Para aumentarmos as exportações. Portanto, nós iríamos resolver os nossos problemas através do aumento das exportações. E isso pode resultar ou pode não resultar num país com as características de Portugal. Agora, eu acho que isso pode ser equacionado até como moeda de troca. Ou seja, como argumento junto das instituições europeias. A dizer, bom, se continuam por este caminho, não nos resta alternativa se não largarmos o euro. E eu acho que isso pode e se calhar deve ser feito. Portanto, acho ou seja, eu acho que a moeda única é muito vantajosa, muito confortável. Mas acho que há todo um edifício
em torno da moeda única, que não chegou a ser construído, não é? E que está a pôr em causa, para alguns, sobretudo para os países com economias mais débeis, está a afetar muito essas economias. Eu preferiria, pessoalmente, que se construísse o edifício para se continuarmos a ter moeda única. Ou então, também já foi uma hipótese aventada por alguns estudiosos, que possa haver tipo duas moedas, não é? Uma para os do norte e outra para os... E para finalizar, afinal, o que é que vai acontecer à Europa? A senhora Merkel está convencida de que nós, de facto, no Sul, não somos muito trabalhadores, que não somos muito disciplinados e que ela tem de nos meter na ordem, antes precisamente de dar o passo para uma maior integração, porque nós, apesar de todas as reticências que eu aqui referi, se nós formos, os factos mostram que nos últimos anos tem havido um aprofundamento do projeto europeu, tem havido uma maior integração, uma maior partilha, porque isso de perder soberania, nós partilhamos a nossa soberania, mas também vamos partilhar a dos outros. Portanto, há aqui um equilíbrio que se pode restabelecer. E tudo depende do que é que nós estivermos dispostos a partilhar e em nome de quê. Agora, o que há algum receio por parte de alguns estudiosos de que a senhora Merkel só veja os benefícios que podem advir para a Alemanha da existência de uma Europa federal. Portanto, ser a Alemanha a mandar, não é? As regras alemãs a serem impostas e em função dos benefícios da Alemanha. É evidente que isso não pode ser assim. E por isso é muito importante este equilíbrio e este relacionamento que eu há pouco referi da Alemanha e da França. E era bom que houvesse, e isso também tem havido essa falha inexplicável, de, por exemplo, não haver reuniões entre a França com a Itália, com a Espanha, com Portugal, portanto com os países do Sul, para defenderem no Conselho Europeu uma estratégia comum que defenda os interesses destes países, que têm alguns interesses que são idênticos. Bom, agora, havia vantagens no que você também disse, em relação à mutualização da dívida, porque, como sabem, por exemplo, nos Estados Unidos da América, os Estados não são todos igualmente ricos, não têm todos o mesmo rendimento per capita, não têm todas as mesmas possibilidades. Mas, quando há problemas quer dizer, a federação, não é? O Estado Federal vai alocar recursos que os outros pagam, os mais ricos pagam, vai alocá-los aos mais pobres e vai desenvolvendo os que têm mais dificuldades. E, portanto, que é o que se tem feito com as políticas de coesão a nível europeu, não é? E haveria, portanto, a mutualização da dívida, não haveria, em vez de a Alemanha se financiar abaixo de zero, não é? E nós nos financiarmos a mais de 5, e 6 e 7, não é? Toda a Europa se financiaria, digamos, a 3%, ou se calhar a 2%. Portanto, isso haveria essa vantagem. Portanto, não haveria esses sacrifícios que estão a ser impostos neste momento e não haveria estas disparidades e não haveria os desequilíbrios macroeconómicos
que se fazem sentir. Portanto, haveria uma redistribuição da riqueza.